sobrevivência. Então, empreendedorismo digital, e aí entra a questão de que muita gente já estava nesses métodos digitais, mas não sabiam utilizar de forma tão criativa quanto. Exatamente. E é como o Júlio disse, né? A gente usar o lado criativo, assim, a gente aprender a olhar para todos os nossos problemas, ter coragem de identificar ele, né? A gente escolher, dentro dos nossos problemas, um primeiro para a gente resolver agora. Resolveu esse primeiro problema? Ok. Agora a gente vai criar outro problema resolvendo esse. Vamos resolver o próximo? E a gente ter essa maturidade adulta para saber dar um passo de cada vez, mas passos com consistência. O que a gente vê muito no empreendedorismo? O brasileiro, ele é um povo empreendedor. Todo mundo faz uma coisinha extra fora do trabalho, e quem não está no CLT, quem não tem carteira assinada, se vira nos 30 porque tem boleto para pagar, tem comida em casa para colocar. Então, a gente é um povo empreendedor, só que a gente não aprende desde pequeno a desenvolver essa capacidade de olhar para o que a gente faz de melhor e aproveitar isso de tal maneira que ela possa nos render alguma coisa financeiramente. Às vezes a dona de casa faz o melhor arroz da sua cidade e ela nem sabe. Às vezes aquele rapaz, ele é o melhor cara de pintura do bairro dele. Ele é o mais caprichoso, é o mais rápido e ele nem sabe. Entende? E o que a gente faz é resgatar isso, adaptando para essa nova realidade. Se eu sou um bom profissional, mas não sei me vender, não sei me mostrar como aquilo que eu sei fazer de melhor, como que as pessoas vão me contratar? Por isso que o digital hoje é importante. O boca a boca continua, mas estar na internet, no WhatsApp e mostrar aquilo que eu faço também é importante hoje, entende? E aí, essas dicas de empreendedorismo, elas mudam muito em função de estar exatamente em plataformas digitais? Ou elas também se adaptaram? Elas também se adaptaram, mas é uma lógica empreendedora diferente do presencial. Porque a gente não tem limite regional, geográfico, né? E então a gente precisa aprender a olhar para um público que não é o público do meu bairro. A senhorinha que faz uma costura, né, para fora, ou aquela pessoa que vende algum produto, ela pode vender pela internet e mandar entregar pelo correio. Quantas lojas hoje fecharam suas portas e continuam vendendo seus estoques pela internet? Quantas pessoas fazem docinho, salgadinho, bolo para fora, marmita para fora e não estão com suas lojas físicas fechadas, mas continuam trabalhando e trabalhando muito, às vezes até mais do que antes, porque estão se colocando na internet, percebe? Ontem a gente teve aqui a participação de um projeto chamado Árvore do Bem, e o bate-papo foi sobre empreendedorismo social, e interessante, porque cada vez mais a gente tem visto esse crescimento. E, por ser uma ação social, citou-se aqui o exemplo de, o projeto, nesse caso, não é de negócio social, mas é, de fato, voltado para o social, não com o intuito de negócio, sim como uma instituição que está fazendo bem, mas recebeu uma chamada de uma pessoa de outro estado que queria ajudar com uma cesta básica uma família específica num bairro Botafogo, aqui em Cabo Frio, e que procurou na internet como poderia encontrar alguma instituição mais próxima que pudesse prestar esse tipo de serviço. E fez a transferência do dinheiro para poder fazer a compra da cesta básica, que a instituição foi lá e entregou, e que fez todo o trâmite oficial para a entrega disso, e que mandou para a pessoa do outro estado todo o passo a passo de como foi essa entrega e a comprovação de que isso havia sido feito. Quer dizer, em todos os aspectos, a gente tem aí infinitas possibilidades na rede. Infinitas possibilidades, inclusive de grandes parcerias.
né? Se a dona Maria faz biquíni, a dona Teresa produz canga, a dona Josefa faz xuxinha de cabelo e o seu Pedro faz chinelo. E na internet eles podem ser parceiros e um indicar o produto do outro sem ter a logística física que às vezes nos impede ou nos dificulta muita coisa. E na internet, se a gente souber essa lógica de internet, essa lógica digital, a gente consegue articular isso de uma forma muito mais simples. Júlio Azevedo, e aí, como ensinar isso para pessoas que não têm nenhum conhecimento de rede social, que não tem muita instrução em termos de grau de títulos, né, na área da educação, que é apenas aquele aprendiz da vida, mas que faz algo que tem todo um diferencial ali. Por como eu disse, o melhor arroz da comunidade é da Dona Maria. E aí, como é que essa pessoa pode aprender tudo isso? Muito bem, Iva. Então, ela pode aprender por meio daquilo que nós chamamos de workshop, que na realidade é um encontro com a mão na massa, né? Quando você aprende junto. É como se a gente tivesse ali um MasterChef, que o pessoal vê muito aí na televisão, né? E a gente estivesse junto com pessoas que, de alguma maneira, desenvolvem já há algum tempo essa tarefa, essa atividade, e outras que já fazem já pela necessidade. E nesse workshop, que é online, a gente tem as condições de desenvolver e partilhar junto essas novas tendências, essas novas perspectivas, essas habilidades e essas competências que são importantes para entrar nesse mundo digital. E aí ele consegue, de maneira bem objetiva, bem prática, bem simples, sair do ponto inicial onde ele está e avançar algumas casas, alguns passos para justamente se tornar um empreendedor criativo digital. Ou seja, a linguagem é acessível a esse público, dependendo da característica de cada público. Exatamente. A linguagem nós adaptamos a cada segmento. Nós temos aí jovens que estão no ensino médio e que buscam uma possibilidade. Nós temos os 50 a mais, né, que são aqueles que já estão na casa dos 50 a mais, que buscam uma reinserção, uma nova perspectiva a partir da construção que se desenvolveu na sua vida, né, cotidiana. Nós temos mulheres, né, que recém-divorciadas ou viúvas que tendem, né, a construir um caminho agora mais solo. Então nós temos para cada tipo de segmento, né, para cada segmento, a possibilidade de encaixar e de adaptar a linguagem, o processo, a forma de aprender e também de desenvolver essas habilidades. Renato, o número de startups aí acabou triplicando muito nos últimos anos. Também é um dado bem curioso, né? Exatamente. Quando a gente usa a criatividade, a gente dá um primeiro passo, né, para que a gente possa ser uma startup. Primeiro explicando para as pessoas, né, o que é uma startup. É uma ideia, às vezes, uma startup não necessariamente precisa ser um negócio ou um serviço que já está em andamento, que já está funcionando. Ela pode ser só uma ideia, tá? A princípio, ela pode ser só uma ideia, mas é uma ideia que, ao ser colocada em prática, ela tem alto potencial de escalabilidade, né? De crescimento. Então, ela cresce tem muito potencial de crescimento e também de ser repetido de forma sistemática. Ela tem uma metodologia onde ela pode ser repetida de forma sistemática e fácil, né? E, ao mesmo tempo, ela tem baixo custo. Então, ela tem possibilidade de crescer muito, sem necessariamente crescer muito o seu custo para existir. Então, a gente diz que uma startup ela pode crescer 10 vezes, 20 vezes o seu potencial de venda, por exemplo, sem crescer 20 vezes o meu trabalho de produção e o meu custo de produção.
Se a ideia tem essas características, ela pode ser considerada uma startup a princípio, né? Aí tem que ver se ela é tecnicamente viável, economicamente viável, isso tudo é avaliado e olhado junto com o desenvolvedor daquela ideia, né? E hoje existem pessoas que são os investidores anjo, pessoas que olham para o seu projeto, que ainda é um bebê sendo gestado, e que essa pessoa coloca dinheiro para o seu projeto passar a existir, e isso se forma uma sociedade. Você entra com o trabalho, com a ideia, e o investidor anjo entra com o capital. E isso é muito interessante. A gente tem visto grandes startups aí, o Uber, por exemplo, né? Mudou a forma da gente se deslocar na cidade, que antes no Rio de Janeiro era os táxis amarelos, né? A gente tinha que chamar um táxi ou fazer sinal, esticar o bracinho para chamar um táxi. E agora a gente faz isso num aplicativo, pegando carona, como quem diz, né? Então mudou um comportamento. E isso é interessante, porque a gente pode mudar alguns comportamentos com coisas muito simples, como foi a ideia aí do Uber, né? Como é a ideia do delivery, de você comer em casa e não ter a experiência de ir ao restaurante, mas trazer a experiência para sua casa. Então são algumas ideias simples, né? De alto potencial, de crescimento, sem necessariamente ter um alto custo de acordo com o crescimento. Ele tem um custo pequeno e um potencial de crescimento muito grande. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já conversando aqui nesse bate-papo maravilhoso. Você pode também participar mandando sugestão aqui de pergunta ou de comentários para o meu zap por escrito aberto aqui no computador, tá bom? 10h42. Estação Notícias, música e informação na manhã da estação. Todos os sábados, às 17 horas, aqui. Estação 104. A trilha sonora do seu fim de tarde. Sunset 104. Sunset 104. Informe do Trabalhador. A CUT e as demais centrais sindicais estão convocando trabalhadores para atos em todo o país no dia 18 de agosto, dia em que a luta contra a PEC 32 da reforma administrativa será marcada por greve de setor público municipal, estadual e federal em todo o Brasil, de acordo com o presidente da CUT, Sérgio Nobre. Por conta das privatizações, por conta da reforma administrativa, e as categorias que já retornaram, estão retornando, também vão fazer grandes manifestações. Então, eu tenho certeza que se a gente realizar um grande dia 18, que é quarta-feira, e aí é com a pauta trabalhista, contra as privatizações, pelo emprego, contra a fome, a carestia, enfim, se for bem sucedido, como eu tenho certeza que será bem sucedido, uma nova data vai ser marcada e nós vamos num crescente até chegar numa grande greve nacional, porque os motivos existem. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Estação Notícias. Apresentação: Iva Maria. Estação 104. Essa é a sua sintonia da notícia, 10h43. No Estação Notícias. Frente à frente. Com Renata Victor, jornalista, mestre em comunicação e cultura, coach de bem-estar, co-criadora do projeto Empreendedores Criativos Digitais e facilitadora do canal @Sonhos e Tendências no Insta. Júlia Azevedo, historiador, jornalista, gestor em turismo, mestrando em administração com ênfase em empreendedorismo criativo, criador do projeto Empreendedores Criativos Digitais, facilitador do canal @Sonhos e Tendências no Instagram. Renata Victor. Victor. É Victor mesmo, né? Nome próprio é assim, a gente tem que ter sempre certeza se está falando certinho. É um nome, Iva, criativo. Com certeza é criativo. Renata é aquela que nasceu de novo, Victor de Vitória, aquela que nasceu de novo para vencer. Bonito, né? Muito, muito, muito interessante. Você é mestre em comunicação e cultura. Me fala um pouquinho dessa atividade incrível aí. Você atua mais como educadora? Eu sou jornalista de formação. Trabalhei 12 anos no Sistema Globo e trabalhei muitos anos, 9 anos especificamente, na Rádio Globo do Rio de Janeiro, como produtora, jornalista, enfim. Sou apaixonada por rádio, eu digo que eu sou uma rádio apaixonada.
Opa, tem espaço aí, vamos embora. Sou mesmo rádio apaixonada, eu acho que é um veículo, é a caixinha mágica, né? E é um veículo super criativo, onde a gente estimula a criatividade, né? Através da nossa voz, da nossa fala, né? Então, a minha pesquisa de mestrado foi voltada para como é para essas novas emissoras de rádio colocar uma câmera dentro do estúdio sem desconfigurar o discurso radiofônico, que é um discurso para ser ouvido e não para ser visto. Nossa, maravilhoso. É a grande interrogação, né? E aí eu trago algumas hipóteses que poderiam ser desenvolvidas agora em outros estudos de doutorado e etc. Opa, quero conhecer esse trabalho, me manda. Mando sim. Mas você chegou a encarar aí sala de aula, é uma coisa que você gosta? Sim, eu dou aula desde 2005, dei aula em algumas instituições particulares aqui no Rio de Janeiro, tanto na graduação quanto no MBA, e dei aula como professora substituta na UERJ e na UFRJ, e agora estou nesse projeto com o Júlio, né, e trabalhando atualmente muito mais como coach do que como professora universitária. Júlio, empreendedorismo por necessidade ou por oportunidade? Então, Iva, 9 em cada 10 brasileiros começam a empreender pela necessidade. A nossa proposta é justamente ajudar e auxiliar para que essa necessidade se transforme numa oportunidade, num sonho. Então, ele pode virar a chave. A necessidade pode se transformar num sonho e o sonho gerar uma oportunidade. E aí esse empreendedorismo, ele nasce de dentro para fora. É o empreenda-se, né? E ele vai muito mais do que técnicas de venda. Ele é um processo de transformação, de mudança mesmo de identidade, de estabelecimento de um propósito. Então é nessa linha que a gente vai caminhando, né? E que vocês, inclusive, são demonstração viva disso, né? Empreendedorismo é o que vocês estão fazendo agora, não só empreendendo, como ensinando a empreender. Mas você também é meu colega, né, Júlio? Jornalista. E como é que foi essa sua passagem pelo jornalismo aí, especialmente o jornalismo com foco e ênfase no turismo? Maravilha, então, Iva, exatamente. Eu tive a oportunidade, né, de me formar na Faculdade CCA, no Rio de Janeiro. A Renata Victor foi minha orientadora de trabalho de conclusão de curso, foi minha professora em rádio, né, na parte de comunicação comunitária também. Foi assim que vocês se conheceram, né? Foi. Verdade, é verdade. Foi também mais um anjo que apareceu na caminhada, né? E o foco, né, relacionando jornalismo com turismo, é que eu vejo que eles estão muito próximos, né? Os dois trabalham com experiência, trabalham com a vivência, com personagens, com histórias, com memórias. Então eu tive a oportunidade já de escrever muitos artigos, né? Muitas reportagens em algumas revistas em que eu trago um pouco das memórias dos personagens e das experiências na nossa região da Costa do Sol. E isso foi muito valioso para mim, né? Tive a oportunidade também de desenvolver, né, alguns podcasts e também alguns materiais em vídeo pelo YouTube em alguns lugares que eu fui e que eu pude produzir roteiros que a gente chama de vivências, né? São vivências que trabalham com o mundo das emoções e das experiências. Então, essa conjugação do jornalismo com o turismo é algo muito importante, muito bacana mesmo. Eu tive a oportunidade de ler vários artigos seus maravilhosos, sempre fui, assim, fã do seu trabalho. Agora, Renata, você vê um aluno que se torna um mestre professor, é muito legal, né? Nossa, não tem preço, né? É para isso que a gente está na sala de aula, né? É para ver esses resultados. Nossa, como eu tenho alunos assim com histórias lindas, e o Júlio se tornou não um ex-aluno, mas um amigo, né? E hoje um parceiro de trabalho, né? Isso é muito mágico. Para vocês é muito mais fácil comunicar em função disso, de ter essa formação?
para falar a linguagem que esses empreendedores precisam? Ah, sim, com certeza, Iva. Eu vejo assim, né? Existe uma máxima que diz, né? E de repente aprendi. Estou aqui fazendo uma paráfrase, vamos dizer assim, né? É nessa linha, assim, quanto o que você mesmo trouxe, né? Esse projeto nasceu primeiro em nós, né? Nós nos empreendemos, né? Nós nos transformamos, nós pegamos a dificuldade e transformamos em oportunidade. E isso foi tão bom, tão maravilhoso para nós, que nós estamos partilhando e compartilhando com os outros essa mesma possibilidade que nós tivemos. Com certeza cada um viverá de uma maneira, mas quando nós vivenciamos aquilo que nós estudamos, né, e quando esse estudo e essa vivência transforma, muda, estabelece propósito, conecta missão, aí com certeza o processo fica muito mais intenso, né? Muito mais vivo, né? E com muito mais energia. Renata, seja por oportunidade ou por necessidade, fato é que para empreender para qualquer empreendedor é preciso conhecimento. E aí o coaching é um grande aliado dos empreendedores. Um grande aliado. Aqui no Brasil ainda crescendo, né, o mercado de coach, as pessoas ainda entendendo o que é isso. Existem bons e profissionais em qualquer área, ok, não é só na área do coach. Em qualquer área existem, né, bons médicos, maus médicos, bons professores, maus professores, e a gente tem que saber peneirar. Mas o coach lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, todo empresário tem um coach para a sua empresa e um coach pessoal, porque a gente precisa aprender a alinhar as duas coisas. Nós somos seres integrais. Nós somos o que nós fazemos para o nosso trabalho, nós somos o que nós, né? Nós somos pai, nós somos mãe, nós somos filhos, nós somos irmãs, vizinhas, amigas, e precisamos do nosso tempo pessoal. Então, corpo, alma, espírito, se alguém, né, acredita. Enfim, nós temos que olhar todas essas áreas de forma integrada. Mas antes de eu sair dizendo para o outro o que ele precisa fazer, porque geralmente é esse tipo de orientação que a gente recebe. Alguém vem com uma fórmula mágica pronta e diz, é isso para todo mundo igual. E o que o coach faz é que não é isso para todo mundo igual. Primeiro, você precisa saber quem você é, quais são os seus valores, exatamente aonde você está, exatamente aonde você quer chegar. E o coach te ajuda a encontrar um caminho que tenha lógica para você, que te faça feliz, entende? Caiba no seu dia a dia. E não uma fórmula mágica que está no livro, para todo mundo igual, porque não é para todo mundo igual. Deixa eu registrar aqui o Roger Gomes, ele que é parceiro, vem do Estação Notícias, sim, um especialista em TI, e ele está me informando que a gente vai ouvir aqui na semana que vem e conhecer mais o projeto da ONG Lar de Margarida, e ele disse que está sendo criado o projeto Vender Faz Parte da Sua Vida, com o objetivo de passar técnicas e habilidades de venda, tanto no âmbito presencial quanto no digital, e está sendo criado para treinamento presencial e online para a ONG Lar da Margarida, com previsão para setembro de 2021. Que coisa bacana, né? Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Como é que surge aí, então, sonhos e tendências? Júlio? Oi, Eva. Então, os sonhos e tendências, ele surgiu a partir da dissertação do mestrado, né? Estou agora na fase de certificação, né? Chegada de documentos, né? Então, há 2 anos, eu curso mestrado em administração na Universidade Americana, na Flórida, e navegando nesse caminho, eu fui buscar uma pesquisa e trabalhar, né, com um grupo focal, 6 participantes, nas redes sociais, especificamente no Instagram, que justamente estavam tentando desenvolver o empreendedorismo criativo nas redes sociais. E a partir disso eu construí a minha pesquisa, a dissertação, e nela eu fui exatamente viabilizando essas hipóteses, construindo esse processo. Como, vamos dizer assim, um filho, né, dessa dissertação, foi gestado então o projeto Empreendedores Criativos Digitais, e dentro do Empreendedores Criativos Digitais nós temos o workshop Gestando Sonhos de Maneira Criativa,
e criamos o canal @Sonhos e Tendências no Instagram. E aí eu convidei a Renata Victor para vir partilhar comigo dessa experiência, desse projeto. E nós estamos seguindo aí, aos poucos, construindo esse processo e desenvolvendo esses sonhos, né? Renata, explica um pouquinho para a gente o que está sendo proposto aí dentro do @Sonhos e Tendências. Então, Iva, dentro do Sonhos e Tendências é o nome do nosso Instagram, né? @Sonhos e Tendências. Lá é um canal onde a gente traz algumas dicas e algumas reflexões sobre esse empreender. E empreender é justamente isso, olhar para um problema, para uma demanda e encontrar uma solução para ela. Isso a gente faz todos os dias, às vezes até sem se dar conta, né? A gente quer atravessar a rua, não tem sinal, o sinal tá apagado ou não tem mesmo um sinal. Eu tenho que dar um jeito de atravessar a rua. E aí eu vou ter que inventar uma nova maneira de atravessar a rua ou encontrar um outro caminho para chegar do outro lado, né? Ou eu me arrisco, ou atravesso, ou não, ou eu vou caminhar até sei lá onde, dar a volta no quarteirão e lá no outro sinal para atravessar. Cada um vai encontrar um jeito diferente de chegar do outro lado. O que a gente não pode é se jogar no meio da rua sem calcular os riscos, né? E isso é empreender-se, a gente olhar para a situação, calcular os riscos, ver quais são as fraquezas e as fortalezas e seguir um caminho, sabendo onde eu quero chegar. E de forma criativa, porque se não tem sinal, eu não vou ficar esperando o sinal fechar se não tem sinal, né? É criativo, eu tenho que inventar, vou ter que criar alguma maneira de chegar do outro lado. E o que eu costumo dizer, Iva, é que a gente nasce assim. Toda criança nasce uma empreendedora criativa. E a criança não tem medo de errar. Ela levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai 1 milhão de vezes, até chegar na idade que está correndo naturalmente, sem pensar no que está fazendo, né? A gente, quando é criança, pensa, a cabeça pesa, o corpinho desequilibra, e a gente não fica chateado. Por que quando a gente é adulto, no primeiro deslize, a gente desiste de fazer aquilo que a gente quer? A gente desiste do nosso sonho. Verdade. Né? Então a gente volta, voltando lá à fala do Júlio, o que a gente faz nesse workshop e dentro do canal do Instagram é fazer as pessoas perceberem que elas já nasceram empreendedoras criativas, mas por conta do contexto da vida, né, da sociedade, a gente vai perdendo essa capacidade porque a gente deixa de exercitar. E a partir do momento que a gente pratica de novo, a gente resgata isso. E que bom se nós tivermos uma sociedade onde as pessoas, ao invés de sentar e chorar, elas pudessem ter essa visão de encontrar soluções para ela e para os próximos. Porque quando eu melhoro tudo à minha volta. Verdade. É uma cadeia do bem. Que maravilha, que maravilha. Nossa, Renata Victor, que bom poder contar aqui com você no nosso programa e espero que seja a primeira de muitas. Gratidão. Renata, como é que as pessoas podem conhecer, então, o trabalho que vocês estão desenvolvendo? Está tudo lá no @Sonhos e Tendências? Está tudo lá no Instagram, @Sonhos e Tendências. A logo, vocês vão ver uma logo escrita ECD, que é de Empreendedores Criativos Digitais, né? Sonhos e Tendências é o nome do workshop. Esse workshop é aberto para todas as pessoas, independentemente de sexo, de idade, sabe, até de analfabeto pode fazer o workshop, tá, Iva? A gente tem aí uma capacidade de adaptar a grupos menores e atender algumas demandas específicas, tá? Tudo é combinado. E as pessoas, eu já vi muita gente perguntando assim, Renata, mas eu mal sei mexer no WhatsApp. Eu posso fazer o workshop? Pode, porque a função desse workshop é exercitar essa mentalidade empreendedora criativa. Você não vai sair de lá um expert em marketing digital, não é essa a proposta, entende? É exercitar essa mentalidade, a mudança de chave na mente. Então, qualquer pessoa pode fazer, tá? Todo mundo tem capacidade de fazer workshop. Depois, se ele observou que o grande problema dele hoje pode se tornar numa solução rentável para ele financeiramente, e ele quiser desenvolver, aí a gente também continua acompanhando essa pessoa em outros processos, que aí sai do workshop e tem outras possibilidades para esse empreendedor depois.
Oh, que coisa boa. Renata Victor, foi um prazer falar contigo aqui no nosso Estação Notícias. E eu tô, assim, ávida por ler esse material aí falando sobre a adaptação aí da rádio ou dos veículos de comunicação Sonoros. para transmissão por câmeras, né, para os sistemas como site, etc. Pra não perder a essência do rádio. Muito legal. Exatamente. Muito legal. Obrigada, querida. Foi muito bom conversar com você aqui na estação. Gratidão, Iva. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes. Júlia Azevedo, qualquer um pode se tornar um empreendedor criativo? Pode. Depende de você. A partir do movimento de autoconhecimento, estabelecimento de propósito e, a partir disso, a sua identidade. Que coisa boa! Júlio, como é bom contar aí com a sua parceria aqui, sempre presente no nosso Estação Notícias, falando de tudo um pouco, sempre envolvido em temas que são tão relevantes para a nossa sociedade. Muito obrigada mais uma vez. Nada, Iva. Iva, só compartilhando com você, nós temos aqui 3 pessoas que nos seguem nesse momento no Instagram, a partir da entrevista, e a elas nós vamos conceder 50% de desconto no workshop que nós teremos daqui 2 semanas. Uau, que coisa boa! Júlio, até a próxima, então? Tá ótimo, estamos sempre à disposição, Iva, e mais uma vez aí gratidão pela parceria, pela amizade e pelo acolhimento. Amanhã de novo, Arraial do Cabo em destaque aqui na estação, mas nós estaremos recebendo o chefe da Resex Arraial do Cabo, Jailton Dias, e vamos falar com a equipe do ICMBio no nosso programa desta sexta-feira. Estação Notícias. Chegando ao final do nosso programa de hoje, obrigada a você que me permitiu ficar aí do seu ladinho em mais uma manhã maravilhosa. Tenha realmente um dia de acolhimento, de gratidão, de paz de espírito. E eu te encontro amanhã, aqui às 9 da manhã. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre! Você ouviu Estação Notícias. De volta amanhã às 9 da manhã.